Voltei. Agora vamos para a página 124. Essa é a parte 2 da nossa aula de hoje, que inclusive a gente vai fechar o primeiro capítulo do livro. O que é importante vocês registrarem, e não se esqueçam disso, que nós estamos falando nesse primeiro capítulo sobre os povos indígenas. E para que vocês nunca se esqueçam que eles foram os primeiros habitantes do nosso país, tá bom? Então vamos lá. Aqui no De Olho no Local tem novamente a mesma coisa que a tia Daiane passou para vocês no outro vídeo da aula da semana passada. Tem um texto, né, que a tia não vai ficar lendo porque é muito assim específico, porque ele fala da cooperação e da solidariedade. Então, as respostas também, que são duas, elas são interpretativas. Então é importante que vocês leiam, e o texto ele é muito pequeno, e aí vocês possam ter uma compreensão para responder essas duas perguntas, tá bom? Mas assim, ele já começa falando, né, a cooperação e a solidariedade. Então, são duas palavras muito importantes na formação social e política, tá bom? Então, vamos lá? Dando seguimento aqui, vamos lá. O que eu poderia trazer de referência para vocês, né? Essa palavra de cooperação ela é muito importante porque quando a gente constrói uma sociedade, a gente já tem isso para vocês terem noção do que eu tô falando, e a gente tá aqui nessa aula conversando sobre os povos indígenas. Antes de nós nascermos, né, que nós somos dessa geração, eles já estavam aqui, eles já tinham noção que a cooperação é muito importante para que a gente possa viver e ter uma sociedade bem estruturada, ok? E essa questão da solidariedade, que é essa outra palavra também que o texto vem trazendo, também é muito importante porque a gente pode citar como exemplo a própria pandemia que a gente está vivendo, né? Quantas solidariedade a gente tem visto as pessoas fazerem umas pelas outras, e como isso é importante para que a gente possa viver numa sociedade e viver bem, né? Cooperar e ser solidário faz com que a nossa sociedade seja muito melhor. Então isso é muito importante, vocês compreenderem essas duas palavras. E essas duas perguntas, elas são assim, ó, eu vou fazer as perguntas para vocês, mas eu peço que vocês leiam o texto e que vocês respondam essas duas perguntas de uma forma bem específica, tá bom? No número 1, tá falando assim, ó, na sociedade em que você vive, valores de cooperação e solidariedade, como esses vividos pelos tupinambás, estão presentes? Lembra que eu citei quais eram os valores deles? Então, você vai colocar aqui nas suas palavras se você, na sociedade que você vive hoje, se você consegue achar que a gente vive igual a eles, se vocês enxergam que essa solidariedade que eles tinham, a gente tem também uns pelos outros, e é uma resposta interpretativa. No número 2, em seu caderno, faça um desenho que represente os valores de cooperação e solidariedade. Tem muitas coisas legais que vocês podem fazer, tá bom? Então, vocês podem fazer pesquisas e usar a criatividade para elaborar um desenho que pode ser até, sabe o que? Uma arte, pode ser uma pintura, pode ser um desenho mesmo que vocês podem reproduzir ou desenhar, pode ser alguma coisa lúdica que vocês podem criar com algum objeto, mas que represente uma forma de solidariedade e cooperação, tá bom? Isso é muito importante porque são duas palavras que movem a vida de uma sociedade, tá bom? Na página 125 vem falando sobre os costumes indígenas, ó. Costumes indígenas, e vem algumas fotos. E aí tem um texto aqui que a tia não vai ler para vocês, porque eu não preciso ler para vocês para falar
porque como sociedade, e a gente falou muito sobre, né, lá no primeiro bimestre, e eu vou reforçar agora, que nós vivemos e nós temos culturas diferentes. E os índios não são diferentes de nós, então eles também têm costumes diferentes, né? Eles têm hábitos diferentes. Então, é muito importante que vocês entendam que, assim, às vezes o que eles gostam de comer, a maneira como eles se vestem, os sons que eles gostam de ouvir, o que eles praticam, né? O que eles fazem, tudo isso são costumes, tá bom? Então vamos partir agora para a página 226. Na página 226 vem uma parte que eu adoro, que eu sempre falo em todas as aulas, que é mão na massa. Mão na massa, eu sempre faço questão de ler a primeira introdução, tá bom? Então vamos lá? Mão na massa também, vocês têm aquele textinho e tem as perguntinhas que são sempre todo mão na massa, são 4 perguntas com 4 respostas que vocês têm que dar. Então eu vou ler para vocês porque eu gosto sempre de dar dicas, tá bom? Vamos lá? Entre as tribos do Xingu, os homens se pintavam uns aos outros antes da luta corporal, que praticavam com frequência. As mulheres caiapós usavam os dedos para pintar. Lembra que a gente tinha até o hábito de pintar lá na escola, na educação infantil, assim, ó? As mulheres usavam os dedos para se pintar, né? E como uma espécie de tatuagem. Só que é uma tatuagem que eles podiam lavar e depois pintar de uma outra forma e de uma outra forma e assim sucessivamente, não é? Algumas tribos possuem marcas padronizadas. O que será isso? Por que eu quero dizer isso para vocês? Por quê? Porque como a gente tem muitas tribos de nomes diferentes e tribos em locais diferentes, o que eles faziam? Eles faziam uma marca, fosse através de pintura, fosse através de desenho, e eles se registravam dessa forma. É como se fosse, de repente, por exemplo, a minha família, o meu sobrenome é Oliveira Martins. Oliveira da minha mãe e Martins do meu pai. É como se eu tivesse uma tribo indígena chamada Oliveira e uma tribo indígena chamada Martins. E aí os Oliveiras, eles iriam pegar lá um símbolo e iria registrar o símbolo para eu não me perder do registro deles. E os Martins também iriam fazer outro símbolo de uma forma diferente para eu não me perder dos Martins. Era exatamente isso que eles faziam. Então, cada tribo tinha uma marca diferente, uma característica diferente. E se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver quantas tribos indígenas nós temos espalhadas por nosso país e muitas têm suas próprias marcas, tá bom? Na página 227, vem falando sobre as atividades econômicas. Durante muito tempo, os índios, eles viviam viviam só para a própria sobrevivência. O que isso quer dizer? Eles caçavam, eles pescavam, eles construíam as casas, eles se organizavam da forma que eu falei para vocês e eles não precisavam de dinheiro. Com a evolução, né, dos tempos, eles passaram a ter necessidades. Por quê? Porque muitos foram retirados das suas terras. Lembra que a tia Daiane falou na aula passada? Que alguns precisaram sair das suas terras e irem para outras terras. E isso começou a gerar custos financeiros para os índios. E aí, a partir daí, eles começaram a se organizar financeiramente. E com isso gerou as atividades econômicas. E muito se deu a partir do que eu falei anteriormente, através dos artesanatos,
que são produzidos, e muitos artesanatos indígenas são vendidos por feiras espalhadas por o país e fora do país também. Eles são importados para outros países. E hoje essas tribos indígenas, elas produzem isso e aí entra recurso financeiro, né, que é a parte política que eu falei, da organização política, e aí com esse dinheiro eles podem fazer outras coisas e mais melhorias para aquela tribo se desenvolver bem mais do que eles já têm ali no dia a dia deles, tá bom? Na página 228 é o desenvolvimento do que a tia falou, né? Sobre o que a tia contou para vocês. Tá vendo aqui? Tem até a foto de um índio com vários artesanatos expostos à venda. Esse é até um índio que está vestido. Hoje a maioria dos índios usam roupas, né? Não existe mais índios que andam pelados, a não ser as crianças, né? Mas a maioria hoje tapam os órgãos e se protegem. E esse índio, ele está aqui vendendo artesanatos que geralmente são produzidos pelas mulheres indígenas. E hoje os homens também ajudam nessa parte também, tá bom? E aí também depois tem mais um mão na massa aqui, que fala sobre a parte econômica. E aí, para a gente finalizar esse capítulo, e a gente encerra o capítulo 1, eu vou fazer só a introdução e a gente fecha aqui, e depois eu só vou para as correções, tá? As economias indígenas sempre mostraram alto grau de sustentabilidade. Lembra que eu falei que eles mesmos produziam, eles mesmos caçavam, eles mesmos pescavam, eles mesmos plantavam, eles mesmos colhiam, né? Em grandes partes da capacidade que eles têm de se estabelecer e integralmente na questão de vida deles, eu não tô lendo o texto, eu tô dando só a interpretação para vocês, tá? Essa era a forma específica da organização social dos índios, tá? E a função deles era estabelecer um equilíbrio. E um equilíbrio que ao longo do tempo ele foi sendo aperfeiçoado, e com isso melhorado, eles precisaram começar a pensar no dinheiro. E pensando no dinheiro, eles tinham que pensar num método de ganhar o dinheiro, né? Então, essa sustentabilidade, eles começaram a olhar em volta deles e produzir com o que eles tinham. Com cascas, com folhas, e aí os artesanatos passaram a nascer de coisas assim, simples, tá bom? E aí, aqui tem as 3 perguntas que vocês vão responder, falando sobre a sustentabilidade, falando sobre a economia e sobre as atividades, mas todas eram retiradas da própria natureza. Olha que interessante, não é verdade? A gente precisa ir trabalhar para receber salário e se desenvolver. E eles conseguem, ao redor deles, extrair coisas para o próprio sustento e para o próprio desenvolvimento da sustentabilidade, tá bom? Então, um beijo. E aí a gente vai agora para as fichas de atividades da página 117 até a página 120 no próximo vídeo. Beijos, até o próximo vídeo.